Senhor, boa tarde. Eu vou direto para a palavra, né? Que é o que nos interessa aqui, sem muitas delongas. Você sabe que se você não preparar um tempo, não priorizar, né? Você sabe que a palavra vai ficar em segundo plano na sua vida. Vontade de Deus. E a Bíblia diz que muitos perecem por falta de conhecimento. E como que você vai saber a vontade de Deus? O que Ele manda, sem você conhecer a palavra. Então, coloca aí uma agenda no seu dia para você, um tempo mínimo para você se guiar pela palavra e caminhar à luz da palavra, porque ela é lâmpada para nossos pés. E a gente sabe que a volta de Jesus ela não está longe. A gente está aí passando muita coisa, né? Vocês sabem que o meu jeito de pregar não é formal, é espontâneo. Jesus ele é espontâneo, ele quer conviver com você. Então eu tô aqui para, na espontaneidade, trazer uma palavra para o seu coração, tá? De forma prática, rápida e te direcionando. Busca o reino, né? A sua justiça em primeiro lugar. Demais coisas você será acrescentada, porque a gente sabe que em primeiro lugar vem Deus, amar Ele sobre todas as coisas, e depois as outras coisas, porque o tempo está se estreitando, né? O dia da volta dele está chegando, então não dá para ficar parado, tá? A prioridade é um tempo para a palavra. Vamos lá. Livro de Ezequiel, capítulo 17. Ó, gente, eu tô até brilhando aqui. Toda a glória a Deus, né? Diz que Moisés, quando estava vendo a face de Deus, saiu de lá brilhando, né? Ô, glória! Levanta a mão aí pro alto, dá um glória a Deus. Você que tá aí acompanhando comigo. Tá escrito lá na palavra de Deus assim, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E diz: Assim diz o Senhor Deus: uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Tomou muda de terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova de seu plantio para que a regasse. Primeiramente, essa parábola ela nos lembra a forma como Jesus falava aos seus discípulos, aqueles que era, quando ele foi questionado por um discípulo lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, na palavra hora da semeadura, ela vai dizer, né, que quando um discípulo questionou Jesus, perguntou para Jesus por que ele falava desse jeito. E a gente sabe que ele falava de um jeito diferente com os íntimos, com os externos ele queria falar por parábolas, para que as pessoas elas viessem a conhecer ele ali nos enigmas, aos íntimos que fosse revelado esses enigmas, né? E essa videira ela nos lembra a forma como o evangelho deve ser pregado, né, em ambientes diferentes para dar fruto. E eu creio que a águia ela nos lembra como nós devemos ser pregando o evangelho, ter visão de águia. Nós devemos ter a ideia de alcance
de que a palavra ela seja pregada em todos os povos e nações, e de pregar o evangelho a todos os povos e nações. Fazei discípulos. Por que isso? Porque enquanto todo joelho vai se dobrar perante o Senhor Jesus e confessará que só Ele salva. Só que enquanto todos os povos não souberem, não tem como dizer que todo mundo teve a oportunidade. E aqui, essa videira, a palavra está falando, ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Olha que interessante. Eis que a videira lançou para ela as suas raízes, estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. O que eu acho interessante aqui é que quando nós fazemos a obra, isso representa para mim que é como se os frutos daquilo que nós plantamos nos cobrisse, nós nos servíssemos daquilo que nós fazemos. Porque quando nós fazemos para Deus, aquilo que a gente faz, a gente se serve da consequência de plantio, de boas atitudes, de viver para o reino. Quantas vezes você já não fez a obra e Deus te revelou num momento inesperado coisas que você precisava, ou ainda serviu você com algo que só você sabia e só Ele podia te dar. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos e ser excelente videira. Aqui a palavra está falando água. A Bíblia vai dizer, quando Jesus fala com a mulher em Samaria, que quando ela pede, ele oferece água, ela bebe água, ele diz que se ela beber a água que ele tem para dar, ela nunca mais terá sede. Então, quem é essa água que sacia verdadeiramente o ser humano, faz brotar e nos empurra para a vida eterna? O próprio Cristo é onde nós tem que estar plantado, onde nós podemos crescer e dar fruto. Sem a videira nada podereis fazer, a Bíblia vai dizer. E sem estar plantado próximo a Ele, sem ser regado pela palavra, que é a própria, por Cristo, que é a própria palavra, que é a mente de Cristo, é o caráter de Cristo, não tem como haver fruto, não tem como haver vida, obra. E ser excelente videira. Dize, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará águias, e não cortará o seu fruto, para que se sequem todas as folhas do seu renovo? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por suas raízes. Mas ainda plantada prosperará? Acaso tocando-lhe o vento oriental de todo, não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Olha o que a palavra está falando. Acaso tocando-lhe o vento oriental de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Dize agora a casa rebelde, não sabeis o que significam essas coisas? Dize. Eis que veio o rei da Babilônia de Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e o levou consigo para a Babilônia. Tomou, sabe por quê, irmãos? Porque é o seguinte, nós temos que confiar em Deus. Se nós botamos a nossa confiança em outra coisa que não seja na presença, nessa água que jorra para a vida eterna que é Jesus, nós vamos estar confiando em homem e é aí que a gente cai. É aí que nós colocamos a esperança onde nós não deveríamos. Qualquer vento que bate, cai. Qualquer água que vem, leva. Tomou um dia principal,
Aqui está falando de pessoas de autoridade. Príncipes e os levou consigo para a Babilônia, que é um prato cheio para você encher os seus olhos com autoridade humana e distorcer a ideia da autoridade de Deus, esquecer que a autoridade sobremodo autoritária é de Deus. A nossa autoridade que nos foi dada para pisar a serpente e escorpião, para repreender o demônio, lá em Marcos 15:16, ela só pode ser usada porque veio de Deus. O próprio Jesus responde a Pilatos. Ele diz assim que você não pode me fazer nada se o poder não tiver sido dado para você do alto, porque ele diz que o reino dele não é desse mundo. Então, em quem você tem confiado? Onde você tem plantado suas raízes? Ó casa rebelde! Ó que Deus mandou. Que Deus usou essa parábola, né, para falar com o povo. Mandou dizer para o povo, a casa rebelde: não sabeis o que significam essas coisas? Diz: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. O reino do céu não pode ser tirado de você. Basta você andar, como dizia o livro de Abacuque, viver pela fé. Justo, viva pela fé. Porque o soberbo, a sua alma não é reta nele. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento. Levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança pudesse subsistir. De novo, versículo 14, Ezequiel 17. Para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tais coisas, violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou. Sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Violou a vontade de Deus. Alianças que violam o que Deus quer, o caráter cristão, alianças corrompidas. Prospera o reinado? Não, não prospera. Aqui Deus estava sentenciando através da vida do profeta. Por quê? Por causa da conduta. Faraó nem com grande exército, nem com numerosa companhia o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Porque um caráter corrompido, como exemplo de autoridade, leva o povo ao erro. Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão. Eu quero ressaltar para vocês esse gesto, né? Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com um aperto de mão, e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Irmãos, é muito importante quando nós confessamos, afirmamos Jesus como nosso Salvador. A partir dali, a sua conduta é observada perante os olhos do Senhor. Você tem o direito de obedecer ou desobedecer. Mas se você conduz um povo e fala da palavra dele, é diferente. Se você coloca o nome de Deus para direcionar um povo e prega, você vai ser alvo das suas atitudes. Porque a palavra de Deus é como se ela fosse uma arma. Meu Deus, é forte isso aqui, irmãos. Isso aqui, isso aqui é forte. Isso, pega essa visão. A palavra de Deus é uma arma. Você tem que saber que a palavra de Deus é viva e eficaz. Em nenhum momento Deus te obrigou, Ele te deu livre-arbítrio. Ele te provê, lá no Salmo 23 diz que Ele é o teu Senhor, nada vai faltar.
Dá ordem aos anjos a teu respeito para que te guardem. Honra teu pai e tua mãe, e a sua vida se prolongará sobre a terra. Amará o teu Deus acima de todas as coisas. Guardará os seus estatutos, os seus mandamentos, para não pecar contra ele. Só que tem um porém. Quando você fala da palavra de Deus, eu vou te dizer algo aqui. Cuidado com as suas ações. Mais do que com o que você fala, com as suas ações. É por isso que tem vezes que eu nem falo muito. Eu só me vigio e olho para como que eu estou agindo. Quanto à justiça, quanto às coisas, isso aí é o de menos. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que são fartos de justiça, pois vão ser saciados. Aqueles que têm sede de justiça, pois vão ser saciados. Os que choram vão ser consolados. Mas e a minha atitude com Deus? Eu estou falando de Deus. A partir dali, eu estou lutando contra o inferno. A arma está disparando. E se eu não vigiar, quem vai colher sou eu. Essa é a mentalidade que você tem que ter quando você prega a palavra de Deus. Essa é a mentalidade que você tem que ter. Porque a palavra é como uma espada. Ela vai para direcionar o povo. E na medida em que você erra, você desvirtua o povo, porque você lidera um povo. E aí você sofre as consequências de acordo com a sua conduta. Já falei, vou repetir, a palavra de Deus é uma espada. Ela não volta vazia, até que se cumpra o que ela foi destinada para ela ser feita. Então, irmãos, aqui é interessante que a consequência estava vindo por causa do rompimento com a aliança, por causa da corrupção, da concupiscência da carne, né? No erro, na conduta daquela pessoa diante daquela situação, da autoridade. Então, basicamente, o profeta estava sendo usado para dizer o quê? A sentença que Deus estava dando por causa da quebra da aliança. Da aliança. Olha o que está dizendo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas, pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com o aperto da mão e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, por causa da rebeldia que praticou contra mim. Eu acho interessante que essa mesma ideia na parábola onde diz rede, laço, é usado por Abacuque, onde o povo é injustiçado, e ele fala que eles são levados como peixe na rede varredora, e é a mesma ilustração que acontece quando Cristo está presente com Pedro no meio, lá no milagre da multiplicação. Porque eu acredito que quando nós fizemos um compromisso com Deus, você tem que entender que é uma coisa, ainda mais quando você está ali à frente de uma obra, orientando, é uma coisa que é bidirecional. Você se relaciona com Deus e Ele com você. Você pede para Ele? Ele se esquece de você? Não. Você tem compromisso com Ele e Ele com você. Nenhum nem outro tem que se esquecer do que falou. Ele não vai esquecer do que Ele te falou, e nem vai esquecer daquilo que você falou com Ele, nem daquilo que você prometeu, nem de como você se arrependeu, e nem do que você deve mudar. E também vai observar, porque tudo está patente aos seus olhos. Então, eu acho interessante aqui que a rede ali está sendo usada para ilustrar isso.
e para falar justamente que a pessoa foi refém de estar dentro de um reino que deveria estar obedecendo em compromisso e fez o quê? Violou, errou, caiu, corrompeu. E foi alvo da sua atitude porque se rebelou. Quando a gente decide permanecer no erro, para Deus isso significa uma rebeldia, porque você não perdeu sua identidade de filho de Deus. Se você, dentro da sua identidade de filho, amado, aceito como ninguém, como de modo sem ter igual, você aceita, você tem a sua identidade em Cristo, a partir do momento que você aceita, é salvo, então a partir dali o que vai acontecer? Se rebelou, aquilo não é só uma coisa qualquer para Deus, é uma rebeldia, porque Ele é seu pai ou você é filho dele. Ele te quer para você e você se comprometeu com Ele. Mais do que isso, você fez a aliança, você tem uma aliança com Ele. E aí você vai, dentro da sua obra, da sua missão, recair em rebeldia a partir do momento que você não teme a Ele. Estenderei todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas cairão a espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Eu acho interessante na palavra de Deus que nós temos do Antigo ao Novo Testamento palavras para falar de todas as formas, tanto para expressar a criação do homem, relatar fatos, a relacionamento de um homem com Deus, relacionamento de um povo com Deus, períodos em que o povo em rebeldia tinha que ser alertado por profetas para que viesse a temer a Deus, histórias onde a justiça de Deus cumpria, no Novo Testamento milagres e o plano perfeito que é Jesus, a salvação. Então o que eu acho interessante em tudo isso é que aqui, mais uma vez, o nome de Jesus, de Deus, é glorificado através do quê? Mais uma vez, na vida de um homem que estava o quê? Fazendo o quê? Profetizando como boca de Deus na terra, falando o que Deus tinha para sentenciar através de parábolas, explicando. Só que até então, pelo que a palavra vai dizer ali no 21, a coisa estava deixada. Só que aí quando Deus, depois da palavra, como já foi dito, está sendo dito aqui, ela não volta vazia. Ela foi levada, daqui a pouco Deus levanta de novo Ezequiel, daqui a pouco Ezequiel vai lá e fala. Aí o que vai acontecer? Como nós temos hoje muitas palavras aí proféticas, algumas já se cumpriram, profecias aí estão se cumprindo, né? E o povo desapercebido, sem azeite na botija, né? Achando que está tudo na boa. Só que muitas palavras já se cumpriram, né? Muitas coisas já têm se cumprido. Então, aí, o que o 21 vai dizer? Todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Então aí é o que o nome de Jesus, de Deus, seria glorificado. Por quê? Por que seria glorificado? Porque daí eles vão saber que através da boca de Ezequiel era Deus que estava falando. Até então não. Deixa se corromper, deixa viver na rebeldia, do jeito que está, do jeito que quer. Deixa esse homem falar aí o que quer. Essa louca aí está falando, só ela acredita, ninguém vê o Deus dela. Quem que é esse Deus que ela serve? Quero ver se está com ela mesmo. Aí quando acontece, 21 de novo, lê comigo aí. Todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Pronto, eu, o Senhor, o disse. Então você entende a importância de uma vida reta com Deus, no ministério, de que você tem que falar o que Deus está mandando você falar, aonde você está a importância de você manter a sua aliança. O que você tem feito com relação ao seu compromisso com Deus, né?
Assim diz o Senhor Deus, também eu tornarei a ponta de um cedro e a plantarei do principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Olha só isso. Também eu tornarei a ponta de cedro e plantarei do principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais terno e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, porque ele está sentado no sublime trono. Alto refúgio é o lugar que ele nos coloca quando nós estamos protegidos, segundo o Salmo 91. Mesmo lugar alto que o inimigo também levou a Jesus para tentá-lo. Só que ali, você tem que ter discernimento. Mais do que autoridade, respeitar uma autoridade, você tem que se sujeitar à palavra, se sujeitar à autoridade que respeita a palavra e usar a autoridade que Deus deu. Se você precisa alertar alguém, se você precisa direcionar alguém, porque essa mesma autoridade você tem e você precisa estar ciente daquilo que Deus quer que você corrija, porque o pai ama o filho porque ele corrige o filho porque ele ama, repreende porque ama, senão não repreendia mais. Tem uma palavra na Bíblia que Deus vai falar para o profeta, nem intercede mais por esse povo, porque eles não querem mais nada comigo. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda a espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde, fiz reverdecer a seca, e eu, o Senhor, o disse e o fiz. Porque a Bíblia diz que a arrogância precede a ruína. Isso aqui está de acordo com a Bíblia, onde ela diz que a arrogância precede a ruína, no livro de Provérbios. Isso aqui está de acordo com a Bíblia, onde ela diz que aquele que se humilha, Deus ele levanta. Aquele que quer ser grande, que sirva. Então, irmãos, Deus ele trabalha contigo na obediência. Ele trabalha no seu milagre, no cumprimento na sua vida da vontade perfeita, boa, agradável para a sua vida que ele tem, na base da obediência e da humilhação, na base do arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegada a hora. Ouça o que o Espírito tem, dizer à igreja. Por quê? Porque se não tiver isso, não tem como ele... Se não tiver temor, não tem. A palavra, que efeito que ela vai fazer em você? Então você tem que renovar a sua mente. Amém?